Boa noite, irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui ao redor da palavra de Deus e cremos nós que Deus tem nos guardado nestes dias de muita dificuldade, na qual temos visto muita opressão, espíritos lutando contra a Igreja de Deus. Sabemos que toda esta luta que tem se levantado, essas proibições, as limitações da manifestação daquilo que são as nossas expressões, as nossas crenças, tem a ver com a luta que Satanás tem levantado para que nós possamos ficar amarrados. E a igreja do mundo não está preocupada com isto, porque eles estão no seu carnaval, estão no seu milênio, estão livres do pecado. Mas nós sentimos que estas cordas são cordas que Satanás levanta para nos impedir de se encontrarmos com nossa luz. Mas nosso Deus é fiel, Ele é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E enquanto inclinamos as nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, mais uma vez invocamos o Seu santo nome, orando que a Sua graça possa cair sobre nós, nos libertando, meu Deus, de toda a perseguição. Oramos que o Senhor possa entrar em cada sala, em cada quarto, em cada varanda, em qualquer lugar ou ajuntamento na qual os membros do seu corpo estão, Senhor da eternidade, para poder ouvir o Senhor a falar. O Senhor possa entrar nele, Senhor, se revelando, se manifestando e trazendo, Senhor da eternidade, a bênção espiritual na vida de cada um dos membros do seu corpo. Possa curar, possa libertar, possa salvar, possa dar fé para o arrependimento e fazendo, Senhor da eternidade, que a sua palavra se materialize na vida de cada um de nós. Entregamos esta palavra nas suas mãos, este culto, orando que o Senhor possa satisfazer, Senhor da eternidade, aquilo que é a sua vontade, não a nossa, na vida de cada um de nós. Pregue, fale no nosso meio, Senhor da eternidade, porque nós não temos nada. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis 6, começando do versículo 13, Gênesis 6, versículo 13, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com o betume. Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos. Amém. Deus possa nos ajudar, nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. E cremos que todos nós estamos dentro da mesma atmosfera espiritual. Estamos em tempos, queridos irmãos, no qual Satanás tem pregado, tem nos mostrado, tem se manifestado em cada canto que a gente coloca os nossos pés. Irmãos em Cristo Jesus, estamos em tempos no qual Cristo tem que se revelar na vida de cada um de nós. E conseguimos ver que muitos daqueles que se chamavam de cristãos, muitos daqueles que criam ou diziam crer na palavra de Deus, têm voltado para trás e negando aquilo que haviam aceito ou o voto que tinham feito com a própria palavra. Irmãos, Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus cheio de amor, é um Deus de compaixão, mas antes de tudo isso, é um Deus juiz. Estávamos a ver a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, uma escritura que é muito famosa. Não há nenhum pregador, não há nenhum crente, independentemente da sua profissão religiosa, que não tenha o conhecimento da história de Noé. E nós que somos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, que nos chamamos de donos da palavra revelada, sabemos qual é o mistério que estava oculto de trás de toda palavra, toda a história que aconteceu com nosso irmão Noé. No livro de Gênesis ou no livro de Lucas, quando os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo qual era o sinal da sua vinda, um dos sinais que ele mostrou foi exatamente o sinal de Noé. Mostrou a condição que se encontrava o mundo. Mostrou a desgraça, mostrou o adultério, a fornicação, o mundanismo, a rejeição da palavra de Deus
e como sinal da sua segunda vinda. E nós, como crentes da palavra de Deus, sabemos que o único sinal que existe exatamente possa se identificar com o livro de Noé. Nós voltamos exatamente para o livro de Gênesis para ver o que aconteceu. Deus estava irado com o mundo. Deus estava irado com a terra. Irmãos, Deus não estava irado com uma pequena cidade apenas. Não era uma ira que Deus estava se manifestar a uma província, a um país ou a um estado apenas. Mas sim era para o mundo em geral que havia se multiplicado o pecado no seu dia a dia, de forma que toda unção satânica tinha subido até no trono de Deus. Deus passeou por toda a terra. Deus circulou por todo canto da terra e estava à procura de alguém santa, alguém digna para poder proteger. Porque nosso Deus sempre vela pela sua palavra. Deus sempre cuida da sua palavra. Deus nunca podia julgar o mundo sem procurar alguém que fosse parte do seu corpo. Deus tinha que procurar alguém que fosse membro do seu corpo primeiro para deixar que o julgamento caísse sobre a terra. Deus havia chamado a atenção àquela sociedade. Deus havia chamado a atenção àquela igreja daquele tempo, irmãos. Através da mensagem que trouxe o nosso irmão Enoque, a mostrar que haveria um julgamento no futuro se é que aquele povo não pudesse se arrepender. E nós sabemos que Enoque era sétimo depois de Adão. E era o tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo. E no segundo livro de Judas, Enoque pregava a vinda do Senhor. Então, quando o Senhor vem, a vinda do Senhor vem com duas faces. É uma espada que corta com dois gumes. Corta trazendo a paz, trazendo a salvação, a libertação para aquele que aceita a sua palavra. Mas traz o julgamento para aquele que nega. Então, Enoque pregando a palavra, mostrando a palavra de Deus, mostrando que havia um justo, haveria um julgamento no futuro, haveria uma via de escape que Deus havia trazido para que a sociedade do seu tempo, que era uma sociedade perversa, a sociedade do tempo não é como esta, polígama, assassina, havia alguém que tinha orgulho até de matar alguém que pisasse o seu pé. Era um tempo difícil, meu irmão, mas sempre existem aqueles que são guardiões da palavra de Deus. E naquele tempo era Enoque, que era diferente, o único justo que existia no seu tempo, vivendo a palavra de Deus, crendo que haveria um arrebatamento, diferente daquilo que eram as tradições do seu pai Abraão, que rejeitou o patrimônio que Deus havia lhe dado espiritual, que era a vida eterna. Enoque era diferente. Irmão e irmã, Deus não olha a cara nem a antiguidade na palavra dele. Não! O que é que Deus faz? Manifesta-se na sua vida, e se você for a brincar com a promessa de Deus, ele cruza os braços. Veja, Enoque estava cheio de gozo, pregando a palavra, e todos rejeitaram a sua palavra. Havia uma promessa no tempo de Enoque que era o arrebatamento. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E no livro de Eclesiastes está escrito que nada é de novo. O que era é o que é. O que será é o que está acontecendo nos dias de hoje. Então estamos a ver o quadro da Bíblia. Antes de chegar o dilúvio, Deus estava a falar com Enoque que eu não quero te poupar da tribulação. Viva a minha palavra que eu vou te tirar deste mundo. Então a sociedade, os cristãos, a religião daquele tempo podia olhar as características físicas de Enoque, porque eu creio que não era tão grande, não era vistoso, era sem parecer e formosura, porque era o tipo da noiva. E a noiva é o corpo, é o tabernáculo do próprio Senhor Jesus Cristo. Então era alguém sem parecer nem formosura, que tudo que ele pregava a sociedade não aceitava. Nunca vimos ninguém na história da Bíblia a vencer a força da gravidade e chegar no céu. É o que eles diziam, porque não havia história. Até antes do arrebatamento de Noé, não havia nenhum testemunho que alguém tinha vencido a lei da gravidade. Mas Enoque tinha fé nele, tinha fé naquele que lhe chamou. Havia uma segurança, porque ele não era um crente postiça, falso, um crente de cabelo natural apenas, de saias compridas apenas, de gravatas, de calças compridas. Um crente que só passa a Santa Ceia, foi batizado correto, mas a sua vida é diferente da palavra de Deus. Não era isso que Enoque era. Era um crente que tinha a manifestação da palavra de Deus nele, e ele estava a olhar a sua promessa. Era tangível.
Ele tinha fé que um dia podia sair desta condição. Deus coloca o desespero nos seus filhos. Deus sempre faz isso. Faz com que o desespero caia para que você não se sinta satisfeito com a condição do mundo. Mas eles rejeitaram porque tinham seus projetos. Tinham o futebol. Tinham os rapazes e raparigas na rua. Tinham os seus negócios não de acordo com a sua palavra. Tinham as suas ambições no ministério. Tinham uma vida perversa. Mas Enoque tinha um galardão que queria alcançá-lo. Minha irmã, meu irmão, meu irmãozinho sentado em casa, seja na cadeira, na esteira, onde no sofá, onde estiver, Deus tem um galardão para aquele que segura a sua palavra. Deus sempre fez isso. Deus sempre premia aquele que obedece a sua palavra. Veja que Enoque foi caminhando com a palavra de Deus. Foi seguindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que andou com Deus durante 300. E irmão Brown diz que não são 300, são 500 anos. Veja que esse Enoque não se fala de nada de errado que fez. De tão andar com a palavra de Deus, a Bíblia teve que repetir 2 vezes. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus. A provar a perseverança e da fé daquele irmão que estava na fé. Enoque não era um crente que só orava 2 minutos em casa, 3 minutos em casa. Enoque tinha uma visão celestial. Enoque queria ficar num lugar cujo artífice e construtor é Deus. Enoque sabia que ele era noiva, porque ele sabia que era o 7º depois de Adão. Há muitos que sabem que são tipos da noiva hoje, mas a sua vida não está de acordo com a experiência que Enoque teve. O seu falar, o seu sentar, aquilo que ele come, aquilo que ele ouve, aquilo que é o testemunho no seu dia a dia, não está de acordo com a sua palavra. Não obedece o marido, não cuida da esposa, a vida dele é egoísta, uma vida de resmungar, uma vida cheia de cordas, uma vida que não deixa a palavra de Deus brilhar e não há diferenciação comum. Enoque era diferente que toda comunidade religiosa já não lhe queria mais. No dia que essa igreja, meu irmão, não querer mais viver neste mundo, no dia que essa igreja obedecer, que se chama noiva, a palavra de Deus, o mundo já não irá querer que ela viva aqui. Então Deus vai ter que lhe tirar para um lugar melhor. Deus vai ter que lhe tirar para um lugar onde não há dor, onde não há pranto, onde a estrada é de ouro, onde o rei, onde não há noite, onde de dia, 24 horas a luz brilha, e não uma luz artificial. É a glória Shekinah. É o lugar onde todos nós devíamos pensar neste dia. Existe algo superior do que a sua casa, Power Pick, do que a sua mansão, do que seu carro, do que seu negócio, do que seu emprego. Existe algo superior que é aquilo que Deus guardou. E você só vai ir atrás daquilo pela fé que Deus colocou. Veja, Enoque suportou 500 anos. Há crentes que nem um mês conseguem suportar a palavra de Deus. Há crentes que nem um ano conseguem suportar a palavra de Deus. Mas Enoque estava cheio do Espírito Santo. Cada minuto, cada segundo, durante 500 anos, estava com desejo. Nunca havia alguma coisa que afogava a sua espiritualidade. Enoque não sentia-se fraco espiritualmente. Enoque estava sempre vivo. Estava à espera que no dia que a trombeta soar, ele estaria preparado para atravessar para aquela montanha. Deus chegou no seu dia, chamou Enoque. A vizinhança pensou talvez que ele morreu, foi devorado por um animal, ou porque aconteceu alguma coisa, mas Deus tinha lhe tomado. É aquilo que vai acontecer com a noiva. Antes do dilúvio espiritual acontecer, antes da tribulação acontecer. A promessa do livro de Gênesis da vida eterna não é o dilúvio. O dilúvio mostra-nos a tribulação. Veja, depois de Enoque ser arrebatado, ficou aquela sociedade religiosa, davam-se em casamento, andavam nos futebols e viviam debaixo de uma religião de faz de conta. Como muitos estão sentados em casa. Crentes manufaturados. Crentes que não são crentes. São crentes de faz de conta fantásticos. Que só querem ter um lugar para se esconder, fazerem parte de uma sociedade religiosa, onde tem o pastor José, o irmão Mandiata, o irmão Félix. É um lugar onde nós vamos se esconder. Temos Santa Ceia, de acordo com a Bíblia, e nossas gravatas, nós temos hinos pentecostais, temos um profeta da era chamado Irmão Branham. Então, é uma sociedade religiosa.
Isso nunca vai te salvar. Nunca vai te tornar Enoque. Enoque tinha uma experiência real com Deus e vivia de acordo com a vontade perfeita de Deus. Enoque estava a olhar o céu. Não estava a olhar a blusa da irmã, a calça da irmã. Enoque não estava a olhar a usurpação no ministério. Enoque sabia que o que me trouxe aqui vai me proteger, vai me arrebatar para um lugar melhor. Veja quem veio depois de Enoque. Ladrões, burladores, crentes de faz de conta, todos que vieram da geração do próprio Enoque, vivendo de uma forma perversa e se achando crentes, rejeitando a palavra de Deus. O mensageiro chamado Enoque já foi chamado. A igreja tinha que entrar em confusão. Uma igreja que não tem o pão do seu dia tem que viver nas trevas. Como fruto disso, a terra ficou cheia de violência, adultério, homossexualidade. Os filhos de Deus que foram batizados de acordo com a palavra de Deus, que tinham Santa Sé, começaram a cobiçar as mulheres do mundo. Filhas da geração de Sete a se envolverem com as filhas da geração de Caim. O que tem acontecido hoje? Crente que não tem olho para uma irmã cristã, a não ser para uma prostituta do mundo, uma cantora mundana ou um músculo de um ator de Hollywood ou de novela, já perdeu o apetite para as coisas santas, perdeu aquilo que era esperança, porque ainda não teve a experiência com o Senhor Jesus Cristo. É um crente fundamentalista que só vai para a igreja para ser visto e pensar que está salvo. Veja, meu irmão, Deus procurou uma pessoa santa que pudesse representar a igreja naquele dia. O que é que Deus fez? Foi procurando. Até hoje Deus está à procura de alguém. Não está à procura de cabelo natural, saia comprido, batismo correto. Está à procura de alguém que quer se render de corpo e alma para a sua palavra. Há muitos ladrões sentados nas igrejas, prostitutas sentadas nas igrejas. Shalom, shalom, mas é um shalom de faz de conta. Há curandeiros satânicos sentados na igreja, divorciados, sentados nas igrejas, e se chamam crentes da mensagem. Todos os dias pegam a mensagem do irmão Branco, vivem com a mensagem do irmão Branco, mas a mensagem não está dentro deles. A mensagem é Cristo, palavra santa lavada, uma experiência lavada. Deus só encontrou alguém que chamava-se Noé e foi lá e trouxe-lhe uma mensagem. Irmão, tu falhaste o arrebatamento, mas te dou uma segunda oportunidade. Qual era a oportunidade? Era a tribulação. Faça uma arca. Ele deu as medidas. E aquelas medidas Deus tinha visto na sua mente ali da fundação do mundo, que só aquele pequeno grupo de pessoas podia entrar. Quantos foram naquele lugar? Chamavam de Noé louco. Primeiro chamaram Enoque louco, sonhador. Aqueles são crentes genuínos, são chamados de sonhador nos serviços, são chamados de sonhador na vizinhança, são chamados de sonhadores em todo lado. Na verdade, a verdade é que todo crente é sonhador. É sonhador de acordo com a palavra. Eu sou sonhador. Eu coloco meus pés no chão, mas a minha vida está lá no céu. Para um mundano isso é sonho, mas para mim é algo verdadeiro, porque é possível eu atingir. Basta que eu me posicione, basta que eu seja de acordo com os preceitos de Deus, aquele sonho vai se materializar. Enquanto não chego naquele lugar, vou chegando através da minha esperança, que vai ser regada pela fé que Deus colocou no meu coração. Então o mundo nunca vai querer sair daqui. O mundo nunca vai querer sair da terra. Deus colocou neles um desespero, lhes deu uma oportunidade e eles foram fintados pela palavra de Deus. Nunca vimos água sair do céu. Nunca vimos isto. Nunca vimos o céu se abrir e derramar chuva. Porque de acordo com o nível de Gênesis, a chuva naqueles tempos, a água saía debaixo do solo, ia regando as plantas. Então Deus estava a confundir a mente dele. Perceba, meu irmão, pega isto, capte o que vou falar. Esse julgamento depois do arrebatamento de Enoque era para cair sobre o mundo. Não era sobre Chimonzo, sobre Xai-Xai, sobre Brasil apenas, sobre Portugal, sobre Maputo, sobre Zimbábue, sobre Uganda. Era um julgamento mundial. Recorda que Jesus disse que a minha vinda será como aconteceu no tempo de Enoque. A população, naquele número astronômico, as mulheres perderam o seu afeto natural, os homens, todo aquele lixo que acontecia. Aqueles que eram crentes da geração de Sete já não eram crentes, eram mundanos.
Só eram crentes pela tradição. Uma religião de Caim a se manifestar dentro do templo de Deus. Veja o que está acontecendo no dia de hoje. O demônio do coronavírus descendo, julgando não só uma nação, colocando os presidentes de pernas para o ar, colocando a política afogando o sistema educacional, afogando o sistema financeiro, afogando a religião, afogando toda força, todo investimento humano, como aconteceu no tempo de dilúvio. Jesus apontou a vinda do justo, apontou o fim deste mundo. Esse demônio desceu e fechou tudo, exatamente como aconteceu no tempo de Noé. As escolas tiveram que fechar porque o dilúvio engoliu. As igrejas tiveram que fechar porque o dilúvio engoliu. As casas ficaram submersas. Não houve nenhum animal que sobreviveu que estivesse fora da arca. Mas Deus lhe deu uma segunda chance. Noé, faça uma arca. As medidas são essas. Coloca betume de fora e betume de dentro. E Noé, quando eu fechar, leva contigo a sua família para lá dentro. Veja o que aconteceu. A família de Noé entrou e o mundo ficou lá fora. Hoje estamos a pregar a palavra de Deus debaixo da mesma arca que foi levantada por Deus, ensinando Noé a construir, porque a arca não é de Noé. Quem desenhou a arca foi Deus. As medidas, a arquitetura vinha exatamente da mente de Deus. E a arca hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui aberta para que aqueles que são os últimos crentes, aqueles que têm um pouco de Deus, possam entrar, aceitar Cristo, que é a palavra, e para que possam ser protegidos. Mas as pessoas não querem. Falo contigo mesmo que já és da mensagem. Falo contigo que já estás há anos na mensagem. Falo contigo que já passaste Santa Sé, foste batizado de verdade, mas a tua vida é como alguém que está fora da arca. Deus te chama neste dia, nesta noite, para você poder entrar na arca e poder encontrar o refúgio, porque o mundo já ardeu. Mas vês que o mundo, o crente hoje, está tão convencido que há uma esperança, as coisas irão melhorar, aquilo vai acontecer. Quando caiu a chuva no tempo de Noé, alguns pensavam que fosse cacimba ou só uns pinguinhos, mas foram afogados. Deus está a colocar esta unção para que a igreja entre em desespero. Minha irmã, meu irmão, meu irmãzinho, meu jovem, você devia entrar em desespero para que Deus pudesse responder à sua sede. Mas o desespero não existe, porque ainda estamos amarrados no mundo, ainda temos esperanças com o mundo, temos expectativas carnais, mas aqueles que são a noiva do Senhor Jesus Cristo estão preocupados em entrar na arca. Na arca é a tribulação, hoje é a palavra de Deus. Então Noé entrou na arca e começou a chover. A mesma chuva que levantava a arca, cada vez que chovesse, a arca ficava estabilizada. Era a mesma chuva que estava a matar lá fora, estava a afogar, a fechar igrejas. A mesma chuva que estava a fazer a arca ir para o céu é a mesma que estava a matar animais lá fora, a fechar escolas, igrejas e muito mais. Estou a dizer, esta palavra que está a ser pregada hoje é a mesma que está a julgar o mundo. Já não há esperança neste mundo. Há um lugar melhor para ti, há um lugar melhor para mim. Devias entrar em desespero, sabendo que teu marido não é grande coisa, tua esposa não é grande coisa, o teu negócio não é grande coisa, o seu cargo de chefia não é grande coisa, os seus planos não são grande coisa. A grande coisa é entrar no lugar de refúgio, que é dentro da palavra de Deus. E Deus colocou lá o betume. Quando você estiver no lugar de refúgio, não significa que você não terá problemas. Terá problemas, mas existe o betume lá dentro para fechar os buracos que a água for mover, para fechar os problemas na sua vida. Mas o crente não quer. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido, meu irmão, para ver o tempo, o relógio de Deus. Deus está a chamar seus filhos. Hoje está a chamar seus filhos. Hoje alguns estão a ser afogados, mas alguns estão a ir na presença de Deus. Eu não sou a pessoa certa para dizer que você é filho de Deus ou não é. Mas olha o que a palavra diz que é teu espelho e analisa a tua vida. Eu vou analisar a minha e vou ver se de facto isso está de acordo com a palavra ou não. Essa exortação é para a igreja de Deus. Voltemos à palavra.
Não vamos viver escondidinhos embaixo, vivendo debaixo de pecado e pensando que é uma justificação porque não vamos à igreja. A igreja de Deus é a palavra e se torna igreja quando ele entra e te batiza com o Espírito Santo. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, esta pequena exortação na sua igreja, orando que o Senhor possa nos ungir com o seu Espírito Santo e salvando. Entra em cada lar nesta manhã, em cada família, em cada setor de trabalho, onde eles estiverem ajuntados debaixo da sua palavra, fazendo que eles possam recordar que há uma promessa, para pegarmos essa promessa e voltarmos para o nosso lar. Num lugar onde não há pranto, não há doença, não há enfermidade. Um lugar maior, um lugar eterno. Faça recordar isso à sua igreja, meu Deus, e traga a cura, traga o refrigério, provoque o arrependimento e traga desespero nessa igreja que está moribunda, acabada, morrendo e pensando que está de acordo com a sua palavra. Traga fogo em nossos corações e nos liberte de toda a força satânica e nos encha com seu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.